Que a superabundante graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso, provavelmente em Roma. Apóstolo Paulo já tinha nessa época mais de 50 anos de idade. E aí ele desenvolve um ministério de cuidado das igrejas pelas quais ele plantou, onde ele pregou o evangelho, onde ele fez discípulos. E ali ele faz um trabalho de apacentamento à distância, através das suas cartas. Interessante, irmãos, que o Novo Testamento ele é composto prioritariamente, quase que por completo, de cartas escritas com o objetivo de encorajamento, correção de desvios doutrinários, instruções. E vemos uma prática do apóstolo Paulo nesse tipo de cuidado com seus irmãos, com seus discípulos. E isso me leva, irmãos, a pensar que nós não podemos, irmãos, estar desconectados uns dos outros. E o apóstolo Paulo, mesmo sem WhatsApp, sem Instagram, sem internet, sem telefone, ele estava conectado através de suas cartas, e sempre dando encorajamentos, sempre dando instruções, orientações. Eu tenho desafiado os jovens da nossa igreja a esse tipo de prática de conectarmos uns aos outros. Quero desafiar a igreja também a isso, não nos deixar para nos cumprimentar somente nos cultos, onde a gente se reúne para adorar o Senhor e aprender da Tua Palavra, mas ser a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, durante a semana. Na segunda-feira, está ligando para alguém, está encorajando alguém, está exortando alguém, está consolando alguém, e assim durante a semana toda você fazer visitas, escrever uma cartinha. Vamos adotar essa prática, irmãos, vamos voltar a essa prática de encorajar uns aos outros. Apóstolo Paulo, ele viu essa necessidade na igreja que está sendo formando, e essa necessidade ainda não parou, ela não terminou. Temos necessidade de encorajamento, temos necessidade de ajuda mútua uns dos outros. Vamos fazer isso, irmãos. E algo marcante nas cartas de Paulo de encorajamento é o equilíbrio que ele faz entre a teologia e a vida. Há sempre um equilíbrio entre a doutrina e o dever, da fé e a prática. E na carta que ele escreve aos Efésios, esse equilíbrio é percebido na própria divisão dos capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai tratar de teologia, vai tratar de doutrina. E dos capítulos 4 ao capítulo 6, ele vai falar da prática, ele vai falar do dever do cristão. Uma palavra-chave dos últimos 3 capítulos dessa carta aos Efésios é andar. O apóstolo Paulo fala no início do capítulo 4, do 1 ao 16, sobre o andar em unidade. Do versículo 17 até o capítulo 4, 17 até o 5, 17, ele vai falar sobre andar em pureza. Do capítulo 5, verso 18 até o 6, verso 9, ele vai falar sobre a harmonia, andar em harmonia nos relacionamentos. E do capítulo 6, verso 10 até o final, verso 24, ele vai falar andar em vitória. Irmãos, nós que fomos escolhidos por Deus para nos assentarmos com Cristo nas regiões celestiais, devemos nos lembrar que a honra a Cristo está ligada não somente ao nosso falar, mas principalmente ao nosso viver diário. A carta
aos Efésios é um tratado fantástico a respeito da maneira digna do cristão andar. Quer saber como você deve se comportar como cristão? Leia Efésios. Leia Efésios. Nós vamos encontrar nesses últimos 3 capítulos instruções sobre como deve ser a nossa conduta como corpo de Cristo, com ênfase na unidade. Nós vamos encontrar instruções sobre o nosso procedimento como filhos da luz, nos despojando da antiga maneira de viver, nos renovando, sendo renovados pelo Espírito e nos revestindo de novas práticas e um novo estilo de vida cheio do Espírito Santo. Vamos encontrar também instruções sobre os nossos relacionamentos na vida familiar, relação de marido, esposa, pais e filhos, e incluindo até servos e senhores. E por último, vamos encontrar a orientação do apóstolo Paulo sobre a nossa posição numa guerra invisível, mas real, contra as forças espirituais da maldade. Para a nossa reflexão de hoje, eu separei a passagem de Efésios 6, do versículo 1 ao verso 4. Onde, num contexto maior, Paulo ele está tratando dos relacionamentos familiares. Ele fala no capítulo 5 sobre o marido e a esposa, e agora, especificamente, ele vai tratar dos deveres dos pais e dos filhos. Vamos ao texto para a gente entender essa orientação do apóstolo Paulo. Capítulo 6, verso 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Irmãos, vivemos numa época em que a nossa sociedade injusta, ela é marcada por revoltas, por discórdias, rebeliões, desobediência e insubmissão. Sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno, mas ficamos preocupados quando esses tipos de comportamentos e atitudes são vistos no seio da igreja, sendo praticados por pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulos do Senhor Jesus. E uma área que está sendo bombardeada pela desobediência, pela insubmissão, pela falta de amor, pela rejeição, pelo abandono, pelo autoritarismo e pela violência, é o relacionamento entre pais e filhos. E nessa parte da carta aos Efésios, Paulo dá instruções diretas e argumentos, motivos para que possamos obedecer essas instruções. Primeiramente, ele se dirige aos filhos. Ele vira para os filhos e diz: filhos, sejam obedientes e honrem aos seus pais. 2 palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. Por quê? O apóstolo Paulo fala, versículo 1: obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque isso é justo. Paulo vai direto ao ponto: obedeçam, porque é justo. Porque é justo, porque é correto, porque é reto. Irmãos, eu poderia passar esta manhã citando para os irmãos versículos bíblicos, textos que falam das orientações bíblicas para os filhos obedecerem os pais. Mas Paulo apresenta uma justificativa: porque isso é justo. E eu fiquei pensando, por que é justo? Porque isso é justo.
e algumas questões vieram ao meu pensamento. Filhos, você acha justo ser desobediente com aqueles que lhe trouxeram a vida neste mundo? Filhos, vocês acham justo desobedecer aqueles que passaram noites em claro por causa de uma cólica que você teve quando era bebezinho? Filhos, vocês acham justo desobedecer aqueles que trabalham o dia todo para você ter o que comer, o que vestir? Filhos, vocês acham justo desobedecer aqueles que abriram mão de experimentar muitas coisas nesse mundo, porque queriam te dar o melhor que eles poderiam oferecer? Filhos, vocês acham justo desobedecer? O apóstolo Paulo fala que devemos obedecer aos pais, porque isso é justo. Porque isso é justo. Não tem meias palavras, não tem mais argumentos. É justo. Por isso vocês devem obedecer. Em segundo lugar, ele chega: honrem os seus pais. E ele traz o argumento. E ele volta para a lei. Ele se volta para os mandamentos. Ele se volta para a palavra. Honrem os seus pais. Por que, irmãos, devemos honrar os pais? Para obedecer a palavra. Ele diz, foi o primeiro mandamento com promessa. A promessa de ter uma vida longa e ir bem na vida. Essa é a promessa para aqueles que honram os seus pais. Irmãos, eu não quero criar uma doutrina ou fazer muita especulação, mas você já percebeu como que tem jovens que morrem precocemente? Acidentes, drogas, promiscuidade, festas, bebidas. Quantos alertas os pais já deram aos seus filhos? Você já reparou quantos jovens estão vivendo traumas emocionais, têm uma vida fracassada, um futuro arruinado, não dá certo em nada do que faz, não para em nenhum relacionamento, não vai bem nos estudos? Posso arriscar de onde vem toda essa desgraça? Não honram seus pais. Não honram seus pais. Quando eu era garoto, quando a gente ia sair para algum lugar, mamãe sempre falava: cuidado nas estradas, cuidado onde você vai, cuidado assim, olha acidente. E a gente, na idade da juventude: cruz, mãe, por que você não fala cuidado para não achar uma mala de dinheiro, cuidado para não achar um pote de tesouro? Só pensa em desgraça. Irmãos, jovens, solteiros, a gente só vai entender isso quando a gente tiver filho. Eu só entendi isso quando tive filho. Isaac vai na padaria, irmãos. Cuidado com a rua, cuidado com o trânsito, cuidado com não sei o que lá, cuidado com um monte de coisa, cuidado com os cachorros, cuidado com a bicicleta. Os cuidados. A gente precisa honrar os pais. Filhos, vocês querem se dar bem na vida, querem viver bastante? A primeira coisa, honrar os pais. Honrar e obedecer aos pais. Irmãos, eu poderia trazer muitos significados, mas Paulo é tão direto, tão simples no texto, que qualquer coisa que eu faça diferente disso aqui, irmãos, eu estou em completa desobediência à palavra de Deus. É muito prático. Eu preciso obedecer, eu preciso honrar meus pais. Em seguida, na sequência, Paulo se vira para os pais. Porque aqui nós estamos falando, irmãos, dos deveres dos pais e dos filhos no relacionamento familiar.
E a outra parte do relacionamento, falamos dos filhos, agora são os pais. E o apóstolo Paulo fala: pais, não provoqueis a ira e criai os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós vemos, irmãos, na atualidade, que muitos pais hoje estão prejudicando a vida de seus filhos. Vemos muitos adolescentes e jovens rebeldes, e uma causa para isso tudo pode ser a incoerência na vida de seus pais. É tão comum a gente ver os pais exigindo respeito de seus filhos, mas eles não respeitam seus filhos. Pensam que gritar, bater e humilhar as crianças é uma forma saudável de educar. Irmãos, para educar saudavelmente, é preciso haver no relacionamento a correção com amor, a verdade com coerência e a repreensão com respeito, sem humilhação. A maneira como você, pai, educa e transmite certos valores aos seus filhos é tão importante quanto o que você está ensinando. Aquela velha história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ela é esmagadora, destruidora nos ensinamentos. As crianças aprendem mais seguindo o exemplo do que ouvindo os ensinamentos. A incoerência provoca ira nos filhos. O Warren Wiersbe, ele diz uma coisa interessante. Ele fala: os pais provocam e desanimam os filhos quando dizem uma coisa e fazem outra, sempre criticando e nunca elogiando, sendo incoerentes e injustos na disciplina, mostrando favoritismo dentro de casa, fazendo promessas e não cumprindo, deixando de levar a sério problemas extremamente importantes para os seus filhos. Podemos provocar ira nos nossos filhos quando deixamos de ser coerentes na educação deles, quando não damos atenção para eles, quando não valorizamos as questões do contexto de vida deles. E Paulo fala: criem seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Deus, irmãos, incumbiu os pais de ensinar aos filhos os valores mais essenciais da vida. E eu pergunto a vocês: o que você tem ensinado aos seus filhos? É a pergunta que vem no texto. O que você tem ensinado aos seus filhos? E não estou perguntando em qual escola que ele está matriculado ou em qual igreja que ele frequenta, mas é o que você, pais, tem ensinado aos seus filhos. Você tem ensinado a doutrina do Senhor a seus filhos? Porque é essa a instrução. Não é ensinar inglês, não é ensinar um instrumento musical, é ensinar a doutrina do Senhor. Ah, não, mas eu levo ele na escola bíblica dominical e lá nós temos boas professoras que vão estar ensinando. Amém? Que a igreja tem um departamento para cuidar das crianças, para ensinar de meios didáticos, com recursos didáticos, a palavra de Deus, com brincadeiras e tudo mais. Mas a ordem do Senhor é para o pai ensinar no dia a dia, deitando, levantando, andando pela rua, a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor. Você tem ensinado a doutrina do Senhor aos seus filhos? Você conhece a doutrina do Senhor para ensinar seus filhos? Irmãos, nós temos vivido numa geração muito fraca de Bíblia. Nós temos constatado isso.
As pessoas sabem muitas promessas, mas a aplicação correta dessas promessas em suas vidas, a teologia bíblica, as pessoas não sabem. Precisamos conhecer a doutrina. Eu estou falando para a igreja no culto de manhã, para irmãos que frequentam a escola bíblica dominical. Estou chovendo molhado. Mas o puxão de orelha, irmãos, é para a gente dar naqueles amigos nossos, naqueles irmãos que não estão aqui agora. Mas graças ao recurso tecnológico, vão me ouvir, vão me ver na internet, e sai de casa, vem para a igreja, vem na escola bíblica dominical. Encerramos um módulo do curso que estamos fazendo no Legado, e vamos entrar no próximo que fala sobre o panorama do Antigo Testamento. Irmão, seria interessante se a aula fosse dada aqui, com os bancos cheios. Quer saber mais da Bíblia? Procura o Lucas. Lucas, eu quero fazer bem esse curso do Antigo Testamento. Dá seu nome a ele, procura ele. Um panorama, irmãos, 3 aulas apenas. Você vai ter uma noção do Velho Testamento. Conhecer a Bíblia. Para quê? Para eu ensinar meus filhos, para eu viver de forma justa. Nossos filhos são nossos primeiros discípulos. Como você tem discipulado seus filhos? Você ensina eles a orar, você ora com eles, você ensina seus filhos a ler a Bíblia, você lê a Bíblia com seus filhos, você tem ensinado seus filhos os valores e os princípios do reino de Deus, ou você tem ensinado as coisas do mundo para os seus filhos? Uma outra causa, irmãos, de termos adolescentes e jovens desobedientes e insubmissos em nossa sociedade é a falta do conhecimento da doutrina e da admoestação do Senhor. E esse conhecimento, irmãos, precisa ser transmitido pelos pais. Eles podem aprender isso na igreja, mas como viver isso é com os pais, é dentro de casa. Pais, vocês precisam investir seu tempo para ensinar seus filhos o temor ao Senhor. Se eles quiserem, irmãos, preste atenção nisso, você que tem filhos pequenos, se seus filhos quiserem agradar a Deus, eles vão fugir das armadilhas do mundo, eles vão fugir das enrascadas, eles vão se afastar das coisas más, porque existe um objetivo na vida deles: agradar a Deus, o temor ao Senhor. Mas se eles não tiverem temor a Deus, irmãos, eles vão querer experimentar tudo nesse mundo. Não vai ter um sininho para dizer que eles não devem ir para aquele caminho, não devem ir para aquele caminho. Ensine seus filhos a guardar os mandamentos. A grande comissão, portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os mandamentos. Não é simplesmente ensinando os mandamentos, é ensinar a guardar os mandamentos, é diferente. A pessoa pode saber os 10 mandamentos de cor e não fazer nenhum deles. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a guardar os mandamentos, a como obedecer os mandamentos. E isso, irmãos, é responsabilidade dos pais. Na esfera do relacionamento familiar, onde temos pais e filhos, cabe aos filhos obedecer e honrar os seus pais. Isso é um dever. Quem não obedece, quem não é submisso, é rebelde e está em rebelião. Isso é pecado. E a bênção do Senhor, ela vem pela obediência. Quer ser abençoado? Obedeça. Obedeça. Do outro lado, se os pais querem ter filhos obedientes, precisam fazer a sua parte. Como? Criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Se os pais conseguirem ensinar seus filhos a viverem
acordo com a vontade de Deus, nós vamos ter filhos obedientes, vamos ter adolescentes sadios, vamos ter jovens com futuros promissores, vamos ter adultos de sucesso. Provérbios 22:6: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pais, não façam de seus filhos instrumentos de rebeldia. Criem eles na doutrina do Senhor. Se você não fizer a sua parte, o diabo está prontinho para fazer a parte dele. Precisamos vigiar. E a solução bíblica, irmãos, para essa falta de harmonia na família, para esses problemas que surgem na nossa sociedade, é a regeneração, é a volta do nosso coração para o Senhor, um novo coração dado por Deus, uma nova disposição da nossa parte em nos sujeitarmos a Cristo e a sua palavra. A solução está em Cristo, irmãos. A solução está em Jesus. Quando nos submetemos a Jesus, quando vamos a Jesus, nós ganhamos um novo coração, um coração regenerado, um coração disposto a obedecer e cumprir com a vontade do Senhor. Seremos pais responsáveis, porque queremos agradar o nosso Deus. Seremos filhos obedientes, porque queremos agradar o nosso Senhor. Tudo vai um coração regenerado por Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nos dê esse novo coração. Que cada um de nós, pais e filhos, possamos buscar esse novo coração no Senhor. Que a obra do Senhor continue avante, operante, a todo vapor em nossas vidas, para que a cada dia a gente experimente mais da vontade do Senhor em nossas famílias. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Abaixe sua cabeça. Você, filho, como tem andado ultimamente no relacionamento com seus pais? Qual é a marca na sua família? É brigas, discussões, desentendimentos constantes? Seus pais não te entendem? Você não consegue se explicar para os seus pais? Você é impaciente? Como que está sendo na sua casa? Na minha casa ninguém me entende. Na minha casa ninguém está aí para mim. Meus pais não me ouvem. Meus pais não me dão atenção. Meus pais só sabem brigar comigo. O que está acontecendo na sua casa? Não espere mudança nos seus pais. Você não vai mudar seus pais. O Senhor pode. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar o coração dos seus pais. Mas vai começar em você a transformação. Você não pode justificar a sua rebeldia, a sua desobediência na falta de cooperação dos seus pais. Você tem que fazer a sua parte. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a fazer a minha parte. Coloque essas dificuldades do seu lar para o Senhor. Pede ao Senhor a misericórdia dEle, pede a graça dEle sobre você. Pede o amor de Cristo sobre a sua vida, porque Ele sustenta. Cantamos isso essa manhã. Você, pai, você, mãe, como está sendo o seu relacionamento com seus filhos? Você tem se omitido na prática de ensinar a palavra de Deus a seus filhos? Você ora periodicamente com seus filhos? Você abençoa seus filhos? Você dá palavra de encorajamento aos seus filhos? Quando eles arrumam encrenca no colégio, quando eles passam por alguma dificuldade, quando eles estão com dúvidas, você é o suporte para eles?
ou você só critica, ou você só amaldiçoa, ou você só denigre, você humilha o seu filho. Você sai para brincar com seus filhos, você vai ao cinema, vai na pracinha fazer um lanche. Situações práticas que causam diferença na vida dos filhos. O que você tem deixado de fazer? Peça perdão ao Senhor. Peça a força do Senhor, auxílio ao Senhor para te ajudar a obedecer os mandamentos. Ah, pastor, meu filho está muito rebelde. Meu filho está se envolvendo com pessoas erradas. Ore, busque o Senhor, clame ao Senhor, orienta, repreende, mas não espere a desgraça acontecer para você tomar alguma atitude. Você conhece os sinais, você sabe os sinais quando seu filho está aprontando, quando ele não está bem, você sabe. Não espere a desgraça acontecer para você tomar uma atitude. Seja preventivo. Tome ações preventivas com seus filhos. Senhor Deus, recorremos à graça do Senhor, recorremos às suas misericórdias, recorremos à tua presença. Ó Deus, quando Cristo disse que sem o Senhor nós não faríamos nada, ó Deus, a cada dia que passa, nós podemos ter a convicção, Senhor Deus, de que precisamos essencialmente do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, se não for a misericórdia do Senhor, se não for a graça do Senhor nos sustentando, ó Deus, se não for a tua presença dentro de nós, no nosso coração, se não for, Senhor Deus, a direção do Espírito Santo, a iluminação do Senhor, ó Deus, se não for a tua palavra nos guiando, ó Deus, nós já teríamos sido consumidos, destruídos por esse mundo. Ó Deus, por favor, Senhor Deus, ajude os filhos. Por favor, Senhor Deus, ajude os pais. Por favor, Senhor Deus, ajude a igreja. Por favor, Senhor Deus, nos ajude, para que, Senhor, nosso lar seja, Senhor Deus, uma casa de oração, uma casa de adoração, onde adoradores estão ali juntos para glorificar o nome do Senhor. Dê força, Senhor Deus, aos pais que estão passando problemas com seus filhos. Rebeldia, desobediência, drogas. Ó Senhor, dê força, ajude esses pais. Ó Deus, consola, Senhor. Ó Deus, repreende o mal, Senhor. Traga esses filhos de volta, Senhor. Ó Deus, ajude os filhos que estão sozinhos. Ajude, Senhor Deus, os filhos que estão se sentindo rejeitados. Ó Deus, porque quando estamos com o Senhor, Deus, não somos rejeitados, porque o Senhor recebe a todos aqueles que vão ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, que esses filhos que se sentem assim, rejeitados, abandonados, sozinhos, ó Deus, que eles possam ter a certeza de que não estão sozinhos, porque tem o Senhor. E pedimos o auxílio do Senhor no equilíbrio desses lares. Ó Deus, convencendo os seus pais, ó Deus, de criá-los na palavra do Senhor. Filhos que estão aqui hoje, Senhor Deus, que têm pais que ainda não se renderam ao Senhor, pedimos ao Senhor, salve esses pais. Salve esses pais. Dê a eles, Pai, um novo coração.
que eles se arrependam de seus pecados e entreguem suas vidas ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.